de aflição e de lutas que nós enfrentamos. Hoje à noite eu gostaria de falar um pouco sobre riquezas espirituais e aprovação, porque nós precisamos considerar as riquezas que nós adquirimos por meio do Senhor Jesus. Nós somos o povo de Deus e nós somos ricos mediante Jesus Cristo. Nós temos riquezas espirituais. E essas riquezas espirituais, elas devem e fazem toda a diferença na nossa vida no tempo que nós passamos pela provação. Então, nos momentos de aflição, nos momentos de dor, nos momentos de lágrimas da nossa vida, o que é mais relevante para nós? Será que mais relevante para alguém que passa por esses momentos seriam as riquezas materiais ou as riquezas espirituais? Alguém poderia dizer, não, pastor, quando eu passo por luta, quando nós temos algumas riquezas materiais, quando nós temos alguns bens, dinheiro, eu me sinto seguro, eu tenho segurança. Porque eu posso ter um bom médico, um bom psicólogo, eu posso ter um bom hospital para onde eu posso correr e ter o tratamento adequado. Mas a questão é, meus irmãos, até onde vai a segurança material? A questão é até onde é duradouro as riquezas materiais? E até onde ela pode ir? E até onde ela pode nos ajudar? Será que nós podemos encontrar em meio às provações da nossa vida, encontrar nas riquezas materiais paz? Será que nós podemos encontrar esperança? Será que nós podemos encontrar segurança? Será que nós podemos encontrar equilíbrio nas riquezas materiais quando nós passamos por provação? Tiago está escrevendo aqui, meus amados irmãos, para pessoas que estão passando por provações. Pessoas que estão, irmãos em Cristo, que estão passando por momentos de lutas. E Tiago escreve para classes diferentes aqui. Havia ali, entre aqueles irmãos, tanto crentes e descrentes, pessoas ricas, pessoas com dinheiro, e também havia aqui pessoas humildes, entre os crentes a quem Tiago escreve. Os humildes, os pobres, estavam sendo oprimidos. Os humildes, os pobres, eles estavam sendo desprezados. Eles estavam sendo desonrados. Os cristãos ricos estavam em busca de status. Os cristãos ricos estavam querendo mais riquezas. Os cristãos ricos estavam agindo sem misericórdia. Olha o capítulo 2, verso 2, o que diz a palavra de Deus. Tiago, capítulo 2, verso 2 diz: porque se no vosso ajuntamento, falando para os crentes, entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje. Verso 3, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes, assenta tu aqui no lugar de honra, e disseres ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te debaixo do meu estrado. Ou seja, ele está falando para os crentes. Os crentes estavam em busca de status, estavam fazendo alguma acepção de pessoas. Veja o versículo 15 e o versículo 16, ainda do capítulo 2. Versículo 15 diz, e se o irmão ou irmã estiverem nus, irmãos pobres, e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós, falando ainda aos crentes, lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Duas realidades. Ele está falando a cristãos humildes e pobres que estavam precisando de ser ajudados,
E ao mesmo tempo ele está falando aos cristãos que tinham condições de ajudar e não estavam ajudando. Mas havia ali também os não cristãos. Os não cristãos eram aqueles que oprimiam, eram aqueles que exploravam, eram aqueles que de uma certa forma blasfemavam, riam da fé dos cristãos pobres, dos cristãos humildes. Olha o capítulo 2 ainda, versículo 6 e versículo 7. Capítulo 2, versículos 6 e 7. Tiago vai dizer: mas vós, irmãos, desonraste o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos? E não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Ou seja, os não cristãos que eram ricos blasfemavam da fé dos crentes em Cristo Jesus. E é interessante, meus irmãos, como Tiago fala aqui de ricos. Será que é pecado ser rico? O que Tiago quer nos ensinar aqui? A palavra de Deus, meus irmãos, vai nos dizer que riqueza é uma bênção de Deus. Ser rico é uma bênção de Deus. Davi disse que riquezas e glórias vêm de Deus. Louvado seja o Senhor. Moisés vai dizer que é Deus quem nos dá sabedoria para adquirir riquezas. Moisés está dizendo que Deus é aquele que dá. Deus é aquele que tem todo o poder no céu e na terra, é dono da prata e do ouro. A questão não é a riqueza, a questão é o coração. É o coração do homem, amados irmãos, que ama a riqueza. A questão não é o dinheiro, não é os bens, mas é o amor ao dinheiro, é o amor aos bens. Paulo estava tratando isso com Timóteo no capítulo 6 de 1 Timóteo. Então, de tudo depende, primeiramente, de como a riqueza é adquirida, de como ela é usada e o lugar que ela ocupa no coração daquele que a possui. Então, o problema não está na riqueza. O problema é como se consegue a riqueza. O problema é como ela está sendo usada. E o problema é o lugar que ela ocupa no coração. Então, Tiago está escrevendo agora para estes irmãos, tanto pobres quanto ricos, irmãos que estão passando por lutas, por tribulações, por provações. E Tiago aqui, ele não quer enfatizar a questão da riqueza. Tiago, pelo contrário, ele quer enfatizar as riquezas espirituais. Ele vai nos ensinar hoje à noite que as riquezas espirituais são as riquezas que nos ajudam, que nos mantêm firmes e fortes, que não nos deixa sucumbir em meio às provações. Diante das provas, os dilemas dessa vida, não são as riquezas materiais que fazem a diferença, são as riquezas espirituais. Você pode ter muito dinheiro, mas eu até já vi e já assisti ou já ouvi de muitas pessoas que tinham muito dinheiro, mas nos momentos das provas, das lutas, não resistiu, tirou a sua própria vida. Mas aquele que tem as riquezas espirituais, meu irmão, ele consegue passar pelas lutas. Não que ele não sinta, não que ele não se abata, mas ele consegue, ele persevera, ele fica firme, porque ele não está olhando para aquilo que se vê, ele foca os seus olhos naquilo que não se vê.
São as suas riquezas espirituais. A primeira lição que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que quando nós somos provados, nós precisamos nos alegrar com as riquezas espirituais. Não se alegrar com a provação, mas se alegrar com as riquezas espirituais que nós temos. Olha o versículo 9 que nós lemos de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1 diz: mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. Quem é o irmão abatido? O irmão abatido é o irmão de condição humilde. O irmão abatido é aquele que se orgulha da sua dignidade. Ele se orgulha na sua exaltação. E onde está a exaltação do irmão abatido? A sua exaltação está na sua posição que ele ocupa diante de Deus. A sua exaltação está no seu alto posto que ele ocupa diante do seu Deus. Nós não gozamos de muitos prestígios neste mundo, mas nós nos alegramos pelo fato de ter o nosso nome escrito nos mais altos céus. Nós nos alegramos pelo fato de pertencer ao Senhor. Nós nos alegramos pelo fato de ter o nosso nome escrito no livro da vida, pois somos grandes aos olhos do nosso Deus. Nós pertencemos aos nossos Deus e possuímos riquezas que este mundo não pode comprar. Riquezas que o dinheiro deste mundo não pode comprar. Veja o versículo 5 do capítulo 2. Capítulo 2 de Tiago, versículo 5, vai dizer: ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé. E que mais? E herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Tiago está dizendo que os humildes, eles são ricos na fé. Por que a nossa fé é rica? Porque a nossa fé produz esperança no nosso coração. Porque a nossa fé produz conforto em nós. Mesmo em meio à provação, a fé do Senhor em nosso coração nos mantém firmes e confortados. Por que a nossa fé é rica? Porque ela nos concede salvação. Ela nos salvou. E ele vai dizer ainda, não somente porque são ricos na fé, mas eles são herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Aqui está a nossa riqueza espiritual. Nós somos herdeiros de Deus. A palavra de Deus diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós temos promessas para a nossa vida. Promessas de Deus. E aquele que tem a promessa de Deus na sua vida, ele é rico espiritualmente. Veja o capítulo 1, versículo 12, o que diz: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Louvado seja Deus. Há uma coroa reservada para aqueles que suportam, para aqueles que conhecem a Cristo, para aqueles que perseveram em meio às tribulações. E tudo isso, meus irmãos, são riquezas espirituais. Louvado seja Deus. Amém? Então nós não nos alegramos na provação, mas podemos nos alegrar nas riquezas espirituais que nós possuímos por meio de Jesus Cristo. Nós não caminhamos pela vista ou por vista. A vista nos atinge, o que nós olhamos nos entristece, nos abate, mas nós caminhamos pela fé. Nós olhamos não na perspectiva do mundo, mas nós olhamos na perspectiva da eternidade, porque os nossos olhos não estão aqui.
e não devem estar aqui, deve estar na eternidade. Então o cristão deve gloriar-se pelo que tem permanente, não aqui. Aqui nada é permanente. Mas o cristão, ele deve se gloriar o que tem permanente no céu. Louvado seja o Senhor. O cristão é aquele que perde o que não se pode ganhar, para ganhar aquilo que não se pode perder. Aquilo que Deus reservou para nós nos mais altos céus, meus irmãos, nós não podemos perder. Mas nós temos, talvez, aos poucos, de abrir mão, perder aquilo que não se pode guardar. Vai ficar aqui, para ganhar aquilo que não se pode perder. Sua maior riqueza é Cristo Jesus. A nossa riqueza é Cristo. Cristo é tudo em nós. Cristo é tudo para nós. Ele é a nossa maior riqueza. O apóstolo Paulo, ele vai corroborar com o que Tiago está dizendo. Abra a sua Bíblia lá em Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios 1, 3. Veja o que Paulo vai dizer acerca das bênçãos espirituais. Ele vai dizer em Efésios capítulo 1, versículo 3: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Se você já entregou a sua vida para Jesus Cristo, se você já tem certeza da sua salvação, a palavra de Deus nos diz que você tem todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que bênçãos são essas? Que riquezas são essas? Versículo 3, Ele nos abençoou. Versículo 4 aí do capítulo 1 de Efésios, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Versículo 5, outra bênção e riqueza espiritual, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Versículo 6, outra riqueza que ninguém pode roubar de nós. Nós somos para louvor da sua glória e de sua graça, pelo que nos fez agradável a si mesmo no amado. Versículo 7, nós temos uma outra riqueza, em quem temos a redenção. Nós fomos redimidos pelo sangue de Jesus. Agora, versículo 11, diz: Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado, conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Versículo 12 nos traz uma outra riqueza que nós temos, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós o que primeiro esperamos em Cristo Jesus. São tantas as bênçãos espirituais, são tantas as riquezas espirituais que Paulo vai enumerando aqui. Versículo 14 nós temos mais uma. Diz: o qual é o penhor da nossa herança, falando do Espírito Santo, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Oh, amados, nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. Isso é uma riqueza extraordinária, é algo maravilhoso. É o penhor, é a segurança da nossa redenção. Nós somos ricos em Jesus Cristo. Ele nos enriqueceu. Nós podemos dizer em alto e bom som como nós somos ricos, como nós somos abençoados pelo Senhor nosso Deus. Amém? Mas a última parte do versículo, volta a sua Bíblia, versículo 10, na verdade, de Tiago 1. Primeiramente, ele fala da riqueza do abatido, do simples,
do cristão humilde. Mas no versículo 10 ele vai falar do rico. Ele diz, e o rico, ele deve se gloriar no quê? Nas suas riquezas? Não, veja o que Tiago vai dizer. E o rico deve se gloriar em seu abatimento. Por que ele deve se gloriar no seu abatimento? Quando ele diz abatimento, ele está dizendo na sua humilhação. Versículo 10, por que ele deve se orgulhar na sua humilhação? Por quê? Porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Então ele faz um contraste, né? O humilde, ele deve se exaltar na sua exaltação, ou melhor, deve se gloriar na sua exaltação. Deus o exaltou. Mas e o rico? Ele deve se gloriar não na sua riqueza, ele deve se gloriar no seu abatimento. Porque quando ele se abate, quando ele se humilha, Deus pode exaltá-lo. Louvado seja o Senhor por isso. Por que isso? Tiago vai nos dizer aqui, primeiramente, que as riquezas deste mundo são frágeis. Ele compara a riqueza como a flor. A flor é frágil. Talvez lembrando das flores do deserto, que florescia durante a noite, com o frio, com a neblina, mas quando amanhecia o dia, vinha o sol quente, e ele fala do sol. E quando esse sol quente batia sobre aquela flor, o que acontecia? Ela murchava, ela perecia. Ele está dizendo a fragilidade das riquezas é como a flor. Mas não somente a fragilidade, a vulnerabilidade. Por que é vulnerável? Porque a nossa vida ela passa por mudanças. Essa vida é cheia de mudanças. E pode haver mudanças na nossa vida que pode arrebatar da nossa vida aquilo que nós temos, aquilo que nós possuímos. Tiago vai dizer, a formosa aparência do seu aspecto pode perecer, é vulnerável. Ele fala da fragilidade das riquezas, ele fala da vulnerabilidade das riquezas, e ele fala da instabilidade das riquezas. Como que é instável? Ele diz que ela murcha, e assim também murcha o rico em seu caminho. É uma vida de incerteza, as riquezas deste mundo. Mas, em compensação, as riquezas espirituais é uma vida de certeza. Você não perde. Louvado seja o Senhor. Elas não são frágeis. Elas, de forma alguma, elas são vulneráveis. Não há nas riquezas celestiais ou espirituais instabilidade. Mas nessa vida aqui sim, essa vida é instável. Por isso que Tiago está trabalhando no nosso coração, estava trabalhando no coração daqueles irmãos, para que nós viéssemos nos alegrar, não nas coisas deste mundo, mas nos alegrar nas riquezas espirituais que nós possuímos por meio de Jesus Cristo. Salmo 103, verso 15 e 16. Salmo 103, 15 e 16. Salmo 103, 15 e 16 vai dizer assim. Verso 15, vamos ler o verso 14 também do Salmo 103. Pois ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva,
como a flor do campo que assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Verso 17 é uma bênção, louvado seja Deus pelo verso 17. Vamos ler todo junto o verso 17? Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Louvado seja o Senhor. Deus está nos ensinando, amados irmãos, que devemos colocar a nossa maior confiança, não naquilo que se perde, mas naquilo que permanece para a vida eterna. Amém? Ele nos ensina, por meio desses 2 versículos, o fato de reconhecermos que as incertezas desta vida e as coisas que fazem parte desta vida, elas são frágeis, elas são vulneráveis e elas são instáveis. Ele nos ensina a humildade. Ele fala para o rico se gloriar na sua humildade. A sua humildade diz respeito a deixar de confiar em si mesmo e confiar no Senhor. E assim também é para nós. Nós precisamos ser cada dia humildes, meus irmãos, para colocar em Deus a nossa confiança. O único que tem o poder de nos dar aquilo que vai permanecer para toda a eternidade. As nossas riquezas espirituais, que farão toda a diferença na nossa vida em todos os momentos. Todos os momentos. E principalmente nos momentos da provação. Nos momentos quando somos tentados, quando somos provados, quando estamos passando por lutas, são as riquezas espirituais, são os tesouros que Deus nos concedeu por meio de Cristo, que vai fazer a diferença em nossa vida. Então, o convite aqui para nós é ser rico de Deus. Ser rico de Deus significa ser rico das coisas espirituais. Tomar posse destas coisas, viver estas verdades, fazer com que estas verdades estejam cada dia presentes na minha mente, no meu coração todos os dias. Mas não somente ser rico de Deus, mas ser rico para Deus. Ser rico para Deus significa de que tudo que temos e o que Ele tem nos dado deve trazer honra e glória ao seu santo nome. Amém? Ser rico para Deus significa deixar de confiar na provisão e confiar naquele que provê, naquele que dá, naquele que supre, confiar naquele que cuida de nós. Ser rico para Deus significa depositar a sua fé em Deus e não nas bênçãos de Deus. Pode ser que Ele nos abençoe, pode ser que Ele protere um pouco a sua bênção, pode ser que Ele nos abençoe não conforme a gente quer, mas conforme Ele quer. Então, ser rico para Deus não é colocar a nossa fé nas bênçãos de Deus, mas colocar a nossa fé no próprio Deus. Eu descanso em Deus. O que Ele der para mim, o que Ele fizer por mim, eu vou descansar, eu vou confiar. E eu sei que é o bom para a minha vida. Que Deus abençoe as nossas vidas, meus amados irmãos. Que cada dia possamos honrar e glorificar o Senhor. Possamos nos alegrar pelo fato de sermos ricos espiritualmente, de possuirmos riquezas que este mundo não vai poder tirar da nossa vida. Elas estão reservadas, elas estão guardadas nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E nós usufruímos dela todos os dias. Algo que é para nós. Paulo constantemente vai dizer, nós temos. Não que teremos, nós já temos. É nossa. Cristo a conquistou para nós. E ninguém pode tirar da nossa vida. Louvado seja o Senhor. Que Deus nos abençoe.
Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, obrigado por esta noite. Obrigado por este culto. Obrigado pelas riquezas espirituais que o Senhor nos concede por meio de Jesus Cristo. Obrigado, ó Pai, porque as riquezas que o Senhor nos dá, elas não são vulneráveis, não são frágeis. As riquezas concedidas pelo Senhor são duradouras, eternas, para a glória do Senhor. Em meio às lutas da nossa vida, em meio às provações que passamos, ajuda-nos a recorrer às riquezas espirituais. Ajuda-nos a confiar naquilo que o Senhor já conquistou, o Teu Filho já conquistou na cruz por nós. Ajuda-nos a descansar nelas, a confiar nelas e crer de que o Senhor já fez tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Assim nós oramos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquemos em pé, meus irmãos. Irmão Vitor, tem algum pedido de oração aí? Algum agradecimento? Na transmissão? Não? Ok. Meus irmãos, lembrando, sábado, a partir das 19 horas, nós temos ceia e a assembleia anual. Tá bom? A partir das 19 horas no próximo sábado. Vamos recitar nossa divisa? Recitemos. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém.